Olá, meus queridos, graça e paz. Hoje eu quero te contar o sentido de um termo que poucas pessoas conhecem, mas que é muito utilizado nesse período do ano que nós estamos nos aproximando, que é a época da Páscoa. É o termo Ixos. Você sabe o que ele significa? Eu vou te contar hoje. Eu sou Gilberto Esteves e hoje você vai ficar sabendo o sentido desta palavra. A palavra Ixos é um acróstico do grego que significa Iesu Christos Theos Huios Soter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Mas essa palavra, que é esse acróstico, significa também peixe em grego. Por isso eu falei que tem muito a ver com o tempo que se aproxima, que é a época da Páscoa. Essa palavra ela era gravada nas rochas das cavernas, por onde passavam os seguidores do caminho, porque em alguns lugares eles não podiam se identificar como cristãos. Então eles escreviam esta palavra Ixos, para que os outros que passassem por aquelas localidades pudessem então saber que por ali passaram os discípulos do Senhor. Essa palavra, ela era muito utilizada. E hoje a gente pode perceber que ela é um dos símbolos do cristianismo. E o peixe, queridos, ele não foi inserido como um dos símbolos do cristianismo tão somente porque os discípulos eram pescadores, ou então porque o Senhor Jesus Cristo os chamou para que eles fossem pescadores de homens, mas principalmente por causa deste acróstico, ou seja, Iesu Christos Theos Huios Soter. Que palavra, irmãos, maravilhosa. É também algo que nos chama a atenção, que na Páscoa judaica, os judeus, os discípulos, eles não comiam o peixe, mas eles comiam a carne do cordeiro. E hoje, através da tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, ela então incentiva aos seus fiéis não comerem a carne vermelha. No entanto, irmãos, isso não tem embasamento bíblico, porque tanto no Antigo Testamento como na experiência neotestamentária, nós vemos que era o cordeiro, era a carne vermelha, sim, que era consumido nesta época da Páscoa, não é? E mais em seguida, após o estabelecimento da ceia do Senhor. A Páscoa, irmãos, em nossos dias, ela tem um valor simbólico, tá? Ela significa passar por cima. Foi a experiência do povo hebreu quando o Senhor os tirou do Egito, vocês conhecem muito bem a história, e dali chegou até o Novo Testamento, e aos nossos dias ela tem um significado um tanto quanto estranho, não é? Porque hoje se comemora a Páscoa não como se comemorava lá no Antigo Testamento, ou muito menos na época em que Jesus andou entre nós. Mas hoje a Páscoa foi substituída, os seus símbolos foram substituídos por alguns que não têm relação bíblica. Mas não é só por isso que a Páscoa não faz sentido para nós, porque a Páscoa, na verdade, ela era uma aliança de Deus com o seu povo de Israel, tá? E isso ela ficou para trás na antiga aliança. Na nova aliança que foi estabelecida por Jesus, a Páscoa não tem mais um lugar de festividade, de cerimonial, tá? O que foi estabelecido pelo Senhor foi a ceia. Então, para nós, a igreja, nos nossos dias, a Páscoa ela tem apenas um valor simbólico. Por isso, nós não comemoramos Páscoa, nós comemoramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele sim é a nossa Páscoa. Assim como a Páscoa para o povo hebreu significava a sua libertação, para nós, Jesus é a nossa libertação. Não a libertação de uma terra prometida física, tá? Mas a libertação dos nossos pecados, a libertação espiritual. Por isso, amados, essa palavra Ixos, que significa tão somente
Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tinha todo um sentido naqueles dias, tá? Mas hoje não existe mais a Páscoa para ser comemorada pela igreja. Trazer para os nossos dias as festas judaicas, judaizar, né, a igreja, isso não é algo que deve ser aceito por nós, porque aquilo que era símbolo, que se formava em Cristo Jesus, uma vez que ele veio, estas coisas se cumpriram, então não há mais necessidade de nós nos voltarmos para ela, porque o fim da lei é Cristo. E ele é a nossa ressurreição, ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa salvação. Ok, queridos? Então, deixemos essa prática de trazer ícones judaicos para dentro da igreja, porque a igreja do Senhor não tem relação com o judaísmo, a igreja do Senhor não tem relação com a Páscoa, porque o judeu nativo, que não é cristão, tá? Ele continua celebrando a Páscoa, mas o judeu cristão, ele entendeu que em Cristo Jesus ele foi liberto e que tudo aquilo que estava para acontecer, que era símbolo, tá? Desde a prática do tabernáculo com as suas cores, com seus utensílios que apontavam para o Messias, uma vez que ele veio, não há mais necessidade de nós guardarmos e praticarmos e celebrarmos estas coisas. Mas sim, Cristo em nós, a esperança da glória, como disse o apóstolo Paulo. Então, aí está o sentido da palavra ixos. Repetindo, Iesu Christos Theos Ruiu Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Deus te abençoe em nome de Jesus, você e toda a sua casa.